Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 824 blogs diários e minguando até 466 dias. 18 de março de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário 70 vezes 7 até o fim. Blog 824 blogs diários já produzidos, né? Com o título Armagedon Batalha Final, parte 24, né? E subtítulo A Direita do Corpo, parte 24. Eu optei por não escrever, né, o título, eu optei por escrever diretamente o subtítulo. Eu estou dividindo o título para explicar o Armagedon Batalha Final, eu estou dividindo em dois subtítulos, à direita do corpo e à esquerda do corpo, certo? Pode haver outro subtítulo, mas a princípio eu queria explicar Armagedon Batalha Final com dois subtítulos, à direita do corpo e à esquerda do corpo. Eu estou falando da direita do corpo, o subtítulo da direita do corpo, e depois eu vou entrar na esquerda do corpo, certo? Sempre fazendo essas relatividades sobre a expressão do título, né, para a gente compreender as particularidades daquilo que nós estamos relacionando, certo? É muito interessante porque isso deixa uma coisa bem apresentável para a gente ter mais consciência naquilo que nós estamos relacionando diretamente. Tudo fica bem claro à medida da forma que você dedique a aprender coisas dos blogs diários, entender que esse blog diário tem as suas expressões independente daquilo que tenha dentro da sociedade. Esse blog diário, ele é evoluído dentro do blog diário. Todas as expressões que você está ouvindo aqui é evoluído dentro do blog diário. Eles são independentes de tudo que você vê dentro da sociedade, ok? Entenda isso. Cada coisa vai explicando uma coisa e outra, ela vai criando uma ponta, vai explicando uma expressão, explicando outra, explicando outra, explicando outra. Isso representa a filosofia moderna, para que a gente não atinja o corpo emocional diretamente das pessoas, da liberdade da expressão das pessoas. À medida da forma que você vai criando formas, você deixa de importar com as pessoas emocional que estão em crise para se realizar com o plano da unificação de Deus. Isso significa a filosofia moderna, que ela não se aplica ao corpo emocional diretamente. Entenda isso. Eu deixo na descrição do vídeo o blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a abertura do subtítulo, né? E uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs e uma playlist da YouTube Music. Este é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanhe essa leitura corrida, é muito interessante quando você queira relacionar tudo que for dito nos 4 últimos blogs, às vezes você está com tempo curto, usa esse blog diário em específico, e tudo que for dito na leitura dos 4 últimos blogs, eu deixei eles fixados nos 4 últimos blogs, para que vocês possam ter acesso a ele. Tudo isso na descrição do vídeo, para que vocês possam ter praticidade de fazer um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Treine seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático, tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixe de ser esta vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo para vocês conferir tudo isso, ok? Tudo essa playlist com 40 blogs diários. O Diabo Assediou em Mim está no card do vídeo. É só vocês acessarem e vocês verem o tanto que isso é produtivo. Vai explicar muita coisa a vocês.
E se vocês acharem vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor do corpo. E com o jugo com que me julgar, será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida de leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Ou um peso por uma medida e não danifica o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva, aquilo que você fale, né? Aquilo que você coloque um corpo contra o outro, certo? Entenda isso. Tudo isso tem uma consequência, ok? Entenda isso, ok? O diabo assediou em mim. Eu que pensei ser maior que Deus, pensou que fosse assim. Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor e traição de negar quem somos. E mentira de conversar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Vamos então fazer o trabalho de expressão livre. A expressão livre explica essa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, o movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da espiritualidade de Deus, junto a essa Bíblia significativa, fazendo uma mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vou fazer a leitura do contexto e vou fazer essa mediação sobre aquilo que tenha dentro da sociedade, usando a Bíblia significativa e o que tenha dentro da sociedade. Vamos lá para a leitura. Eu, particularmente, não penso que os planos políticos estão certos ou errados, pois tudo se faz por uma democracia no meio destes passageiros do tempo. Esta democracia se divide em dois: patrimônio de Deus, explicando todos os corpos emocionais, e a aceitação dos demônios, explicando o domínio de Deus sobre estes corpos emocionais, aonde tudo é uma forma de ter e não de ser. Quem tem dinheiro não precisa de respeitar quem não tem, porque eu posso pagar mais, e quem não tem sexo bonito não é feliz, pois é rejeitado pelo que tem o sexo bonito. E com isto eles encobrem os seus rostos com a máscara da corrupção, com a máscara da corrupção na vossa forma de ter coisa a qualquer custo. Isto explica que tudo que eu sou é também um reflexo do meu pensamento, ao qual posso me relacionar o bem ou o mal. O bem relaciona a minha forma de ser e o mal a forma de ter. A forma de ter, ela só pode manifestar um fruto único para um corpo único, e isto não pode ser relacionado a outro corpo até então. E quando este fruto for independente da sociedade, vai manifestar o fruto de uma forma correta. Este fruto explica o que tem dentro da sociedade, mas não explica a sua forma de ser. Isto explica que a manifestação do reino de Deus é a forma de ser e não de ter, e explicando a individualidade relativa de acordo com a necessidade do relacionamento. E isto não pode ser ensinado, e é por isto que o meu espírito de criação É por isso que meu espírito de criação, que é determinado pelo meu pensamento, obriga todos os passageiros a ter um cartão de passagem. Este pensamento vai forçar todos os passageiros do tempo a ter um cartão de passagem para embarcar no ônibus. Este ideal vai aparecer no corpo dois sinais: um para a vida e outro para a morte.
O sinal da morte explica o dinheiro, e deste dinheiro várias complexidades relativas a estes passageiros do tempo, colocando a vida de outro passageiro em risco, ideologicamente falando. Já o sinal da vida não tem tanto valor, pois tudo é uma forma de ter, e isto sim, ideologicamente falando, pois o meu governo é por retaliação, aonde eu manifesto tudo emocionalmente para se ter coisa a qualquer custo, sem entender a necessidade do relacionamento e me fazendo melhor ou pior pelo que eu penso ser correto, e sustentando assim a Guerra Fria na vossa forma de ter, para que este desgraçado pense por si mesmo e com este pensamento ele passa a entender que o bem dele é o bem social e que ele mesmo tem o poder de fazer uma coisa correta ou negar o que for correto para si mesmo e, consequentemente, negue sua sociedade. Perfeito. Amo muito, sabe? Muito explicativo, muito bom. Vamos lá então, né, fazer a leitura, a expressão livre deste contexto, né, para a gente compreender as particularidades, certo, sobre aquilo que tenha dentro da Bíblia significativo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, fazendo essa mediação, certo? Então vamos lá. Eu particularmente não penso que os planos políticos estão certo ou errado, né? Eu não, quando se trata de leões, né, desses seres que vêm fazendo um trabalho missionário sobre a ira de Deus, sobre a imagem de Deus, Cristo, eu não acho que eles estão certos, eles não estão, eu não acho que eles estão certos e nem acho que eles estão errados. Por que que eu não acho isso? Por causa desses seres aqui, por causa dessas manadas, dessas pessoas que ficam provocando confusão dentro da sociedade. Então, eu não acho que ele está certo ou está errado. Todos nós temos que ter consciência daquilo que é o nosso comportamento. E se não for por esses aqui, você nunca vai saber tudo que você tem. Pode olhar esse povo aqui, ó, esse povo aqui, são duas nações divididas, esse que são o comunista e esse que são o capitalista, né, representando o poder público. Mas olha para esse povo aqui, você acha que tem alguma resolutividade só por eles? Não. Eles vão matar, vão roubar para sempre. Se não tiver essas pessoas para intervir com uma intervenção divina, se não tiver o Cristo para intervir eles, ele vai matar e roubar da mesma forma, para sempre, vai ficar tudo. Se não tiver o Cristo, se não aparecer a ira de Deus para disciplinar as suas formas de pensar, ele vai viver para sempre dessa forma, vai achar que está certo. Ah, eu estou certo. Ah, aquele profeta é falso, é o anticristo, é aquilo, colocando um contra o outro e blá, 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 blá. Então, se não tiver. Então, eu não acho que está certo e nem acho que está errado. Não existe nada certo, nada errado, certo? Por quê? Bom, vamos lá. Eu, particularmente, não penso que os planos políticos estão certo ou errado, pois tudo, né, se faz por uma democracia no meio desses passageiros do tempo, né? Esta democracia se divide, né, em dois: patrimônio de Deus, explicando todos os corpos emocionais, tudo que você vê dentro da sociedade, corpo emocional movimentando para lá e para cá, animais, cachorro, animal, zebra, cobra, qualquer coisa, né? Todo tipo de seres vivos são patrimônio de Deus, são o patrimônio de Deus. Corpos emocionais, que em específico é o nosso caso aqui, né, dessa espécie humana, essa espécie humana que nós temos que focar é nisso. Deixa os animais para lá. Vamos focar aqui para vocês entenderem. Todos os seres humanos, eles são patrimônio de Deus, porque são a imagem, são aquela realização de Deus. É a realização. Deus realiza em cada um. Eu não digo imagem e semelhança, porque essa expressão nós estamos compreendendo que elas estão negadas. A imagem representa aí a ira de Deus, né? E a semelhança representa a forma que os outros pensam sobre essa ira, sobre esse Cristo, sobre aquilo que Deus unificou as pessoas. Existem processos e tipo de delicadeza para você entender as particularidades do tempo em que Deus está relacionando o Cristo, está relacionando a sua ira para a unificação, e depois ele vai ficar neutro e vai ficar se comparando ao poder de Deus, equilibrando o mundo sobre o certo, sobre o errado, da forma que as pessoas pensam. Entenda isso. Então, existe essa complexidade. Então, mas entenda a princípio que todo o patrimônio de Deus são os corpos emocionais diretamente, são o corpo emocional. Esse é o patrimônio de Deus, né? Então,
E a aceitação, né? E esses patrimônios, muito deles fica aqui, e a aceitação, esses manada aqui, os diabos, né? Eu falo diabo aqui, demônio aqui, demônios são aquele que domina as coisas de Deus, aquele que tem domínio sobre as coisas de Deus, certo? Ele não domina os corpos emocionais. Mas esses aqui são manada, eles dominam outros corpos emocionais. Mas esses manada aqui, eles ficam aqui prostrados diante dessa imagem da ira de Deus. Ó, Emanuel foi sacrificado, né? Olha que tanto amor. Não que não seja, não que não seja. Eu amo muito, sabe? Amo muito, de verdade. Cristo é a coisa mais linda de Deus, que Deus fez eu já mostrei aqui a importância que ele tem para equilibrar o ecossistema do mundo globalizado, do paraíso. Ele é incrível, eu amo muito isso. Mas o que eu quero entender, o que eu quero que vocês entendam, aí ele fica prostrado diante dessa imagem, achando que isso é uma realidade, certo? Se isso é uma realidade, pode até ser, para os demônios, sim, porque eles dominam as coisas de Deus, né? Então vamos entender isso. Ó, o patrimônio de Deus explicando todos os corpos emocionais, né? E a aceitação, né? E a aceitação dos demônios, né? Os diabos aceitam os demônios, explicando o domínio de Deus, né? Sobre estes corpos emocionais. Não, então, quando eles aceitam, qualquer um desses pessoal que vem na ira de Deus, no ato missionário, quando vocês aceitam o trabalho dele, vocês procuram entender as particularidades, igual hoje está muito claro, você vê várias músicas grandiosas, e você olha para uma pessoa, você deva respeitar esse tipo de pessoa, respeita ele, respeita, não faz nada contra, porque esse tempo dos astros de Deus se humilhar para a manada, para as inconsciências, está acabando, certo? Aqui você tem que respeitar eles e respeitar você. Você entende essas particularidades, porque está acabando. Então, quando você olhar para esses tipos de pessoa, você olhe com respeito, com carinho, com dedicação, porque Deus manifestou tudo sobre ele, todo o trabalho sobre ele. Então, se você desrespeitar ele, você desrespeita a Deus diretamente. Entenda isso. Se você desrespeitar ele, você desrespeita a Deus diretamente. Você fala, fulano de tal é lixo por causa daquilo e outro. Cuidado com as suas expressões, tá? Cuidado. Se você não quer arrumar problema para você, fica no seu canto, cuida da sua vida. Então, a aceitação dos demônios explica o domínio de Deus sobre estes corpos emocionais, aonde tudo é uma forma de ter. Quando os astros vêm pela ira de Deus, tudo é forma de ter, certo? Ter. É o trabalho, é uma oposição sobre as manadas, qualquer coisa, certo? E tudo na forma da que as pessoas tenham, certo? E não ser, né? Então, tudo vai ser da forma de ter e não de ser. Quem tem dinheiro não precisa de respeitar quem não tem, né? O dinheiro pode ser comparado à sabedoria de Deus, né? Ou ele pode ser comparado com essas espécies físicas que nós temos dentro da sociedade. Quando ele vem se comparando a essa espécie física, ele vai fazer uma ideologia para o sexo e para o dinheiro, né? Quando o dinheiro vem de uma forma de valores divino, por exemplo, ele vai representar uma sabedoria divina. E muitas pessoas podem até converter essa sabedoria em dinheiro pelo conhecimento que liberta, certo? Você vê muitos músicos aí, hoje eles têm uma vida financeira bem controlada, porque eles transformou os seus conhecimentos em dinheiro, em trabalho, né? Enquanto ele está trabalhando, ele consegue fazer, trabalhando assim, dedicando sua vida para Deus, ele consegue também converter esses conhecimentos em dinheiro. Entenda isso. Então, aonde tudo é a forma de ter e não de ser. Quem tem dinheiro não precisa respeitar quem não tem. Por quê? Eu posso pagar mais, né? E quem não tem sexo bonito não é feliz, pois é rejeitado pelo que tem sexo bonito, né? E com isto ele encobre os seus rostos com máscara da corrupção, na vossa forma de ter coisa a qualquer custo. Não é assim, dessa forma? Pode olhar aí, faz a percepção. Isto explica que tudo que eu sou é também um reflexo de meu pensamento, ao qual posso me relacionar ao bem ou mal, né? Tudo que eu sou, naquilo que eu sou interiormente, é um reflexo daquilo que eu penso. O meu fruto é um reflexo daquilo que eu penso, né? Pode ser isso bom, pode ser isso mal, ok? O bem relaciona a minha forma de ser, né? Quando eu saio lá do íntimo, com Deus, junto com Deus, vai ser a minha forma de ser. Eu tenho entendido que os astros, eles fazem o movimento pelo estado consciente da vida. Então, por isso que eu coloco a palavra da vida, né? Eu coloco astronomia e astrologia.
E a astrologia são os movimentos dos astros, eles saem do interior, certo? Ele tem essa exposição um contra o outro para barrar lá, mas quando ele faz o movimento correto, e quando ele entende correção dela, ele faz por uma consciência interna para externa. Porque quando ele faz uma consciência externa, ele já cai com fruto negado, porque é uma ideologia que ele está aplicando na sociedade. Então, mas é um estado de consciência que ele tem. Aí a gente coloca tudo na esquerda daquelas pessoas lá e faz uma oposição, dizendo que está tendo uma oposição contra as manadas e contra aquilo que é o domínio de Deus, né? Que é aquilo que hoje nós estamos fazendo uma comparação com o sistema capitalista. O sistema capitalista pode representar o conhecimento ou pode representar a espécie física, igual tem dito. Então, a forma de ter... Peraí, eu me perdi aqui. Então, a forma de ter o mal, assim, eu encontrei. Isto explica que tudo que eu sou é também um reflexo, é isso aí, do meu pensamento, ao qual posso me relacionar bem ou mal. O bem relaciona a minha forma de ser, né? Estava explicando isso, perfeito, né? E o mal é a forma de ter, né? Quando você vai para a forma de ter emocionalmente, você vai cobiçar, você vai sentir medo, você vai sentir desprezado, você vai sentir aquilo tudo artificialmente, porque você não conhece o seu ser, não conhece a sua paz, a sua intimidade que você possa ter com Deus. Então você vai estar relacionando tudo isso na imagem do homem emocionalmente, ok? A forma de ter, ela só pode manifestar um fruto único, né, para um corpo único. Quando eu estou manifestando a forma de ter como um fruto único, eu não estou prejudicando a pessoa não está prejudicando eu, um fruto único, então isso ainda vai ser bom, tá? Isto não pode ser relacionado a outro corpo, até então, né? Perfeito, explicando. E quando este fruto for independente da sociedade, vai manifestar o fruto de uma forma correta. Eu tenho meu fruto independente da sociedade, eu vou manifestar isso de uma forma correta. Porque eu vou manifestar isso da forma que eu sou, da forma de ser. Quando eu entendo o meu bem de ser, eu também entendo aquilo que é bom para a sociedade. Eu não vou desrespeitar as pessoas porque eu tenho um espaço no meu corpo e ele faz eu pensar de uma forma correta, de acordo com o que é bom para mim, de acordo com o que é bom à sociedade. Aquilo que queres faz o bem a você, faça o bem a vós outros também, com essa mesma expressão, ok? Este fruto explica o que tem dentro da sociedade, né? Tudo que é fruto explica o que tem dentro da sociedade, mas não explica a sua forma de ser, não explica. Você explica a sua sociedade, né? Você, com a sua forma de ser, explica a sua sociedade, mas esta sociedade não explica a sua forma de ser, não explica, porque caiu que fora é fruto, tá? Caiu dentro da sociedade é fruto, caiu, não tem mais como voltar, certo? Não tem mais como voltar, a não ser que esse fruto é um fruto independente, que representa o seu poder econômico, que representa o seu entendimento da sua forma de ser, certo? Mas depois que ele caia dentro da sociedade, a sociedade mais não vai poder explicar você. Por exemplo, para se ter uma sociedade correta, é necessário que todo mundo faça o movimento correto. Como é que é esse movimento correto? É eu estar de consciência e expressar isso como fruto, certo? Aí, quando vai para fora, a sociedade correta que está lá fora não vai explicar quem você é dentro, quem é você dentro, porque o seu corpo emocional, você vai estar protegido por um corpo emocional. Porque se você cometer erro, a sociedade correta não vai te, sei lá, qualquer coisa, entenda isso. Ou seja, tudo que é da sociedade é da sociedade. A sua forma de ser pode acrescentar alguma coisa boa para o seu relacionamento, pode acrescentar alguma coisa boa para a sociedade, mas a sociedade não pode acrescentar nada em você, de uma certa forma, porque a sua forma de ser é uma intimidade que você tem com Deus, certo? Isto explica que a manifestação do reino de Deus é uma forma de ser e não de ter. Bem explicado, né? Já está só completando aquilo que eu já tinha dito, né? E explicando a individualidade relativa de acordo com a necessidade do relacionamento. E isto não pode ser ensinado, né? Ou seja, tudo que você é íntimo com Deus não é ensinado, não é ensinamento. Todos nós temos nossos dons e a nossa forma de manifestar. Se você for olhar para os astros de Deus,
você vai ver que cada um tem as suas formas de pensar e nada vai ficar, eu posso respeitar ele, ele pode me respeitar, mas dizer que nós pensamos as mesmas coisas não tem cabimento, ok? Entenda isso. Nós podemos estar no mesmo plano divino, nós podemos estar unificados, né, por umas expressões, muitas coisas que nós estamos unificados, mas as nossas formas de pensar, ela será diferente por causa do o nosso corpo emocional que defende os nossos interesses, os nossos dons, daquilo que nós somos íntimo de Deus. E é por isto que o espírito de criação, que é determinado pelo meu pensamento, obriga todos os passageiros de ter o cartão de passagem. Por que eu tenho um espírito de criação? E por que Emmanuel tem um espírito de criação? Jesus. Por quê? Por quê? Por quê? Porque nós não ensinamos nada às pessoas, nós não tem nada que ensinar às pessoas, nada, a não ser que é coisa que tem dentro da sociedade, os conhecimentos. Os conhecimentos, sim, ele é ensinado, né? Eu tenho conhecimento, eu ensino, porque isso é coisa da sociedade, que está presente na sociedade. É os cosmos, é isso que mantém as energias, é isso que mantém os corpos relativos. Mas nós temos nossos dons independentes, cada um tem a sua forma de pensar. Eu penso de uma forma, e eu sou relativo ao meu corpo, a pessoa pensa de uma forma, relativo ao corpo dela, e manifesta isso dentro da sociedade. Então, dentro da sociedade vai caindo os conhecimentos. Esse conhecimento ele pode ser moldado como o poder de Deus. Eu posso estar conhecendo uma coisa e o outro, posso estar conhecendo a Cristo sobre uma ideologia de unificação, posso estar conhecendo o poder de Deus sobre aquilo que eu sou interior e aquilo. Aí beleza, você tem uma sociedade correta, mas formada por 14 bilhões de seres pensando de uma forma correta. Aí você tem uma sociedade correta. Aí todos nós estamos sendo gloriados com Deus. Aí nem é mais questão de Cristo, certo? Aí o Cristo vai ficar apenas como um sinal. Só para vocês entenderem. Este pensamento vai forçar todos os passageiros do tempo a ter um cartão de passagem para embarcar no ônibus, né? Este ideal vai. Então, tudo que eu estou, às vezes, apresentando no espírito de criação é uma crise, né, da minha forma emocional de pensar, né, de achar que isso vai dar uma sociedade correta. Não dá. Não dá. Porque vê aí se dá uma sociedade. Espírito de criação dá uma sociedade. Não dá. Não dá. Se de todos os meus passageiros que vêm, vai ter ali 5%, beleza. Eu vou estar brigando com 5% por causa desse meu espírito de criação. E desse 5%, eu vou agradar um para rejeitar o outro, né? Sei lá, qualquer coisa. Ou seja, não vai dar porque eu vou estar dependendo de pessoas para mim ser alguém, para mim ser íntimo de Deus, para mim ter a minha paz, eu vou estar sempre dependendo de alguém, certo? Eu poderia pegar esse meu espírito de criação, me forçar sobre ele, fazer um trabalho bom? Sim, posso, tem a relatividade. Mas também eu vou ficar, sei lá, sendo manipulado pelas pessoas e elas não vão conhecer as verdades, que elas estão criando coisa para se ter coisas, sei lá. Eu então uso isso tudo ao meu favor, faço disso tudo uma coisa e relaciono isso às pessoas da forma que eu entendo, sei lá, também, sei lá, entende? Este ideal vai aparecer no corpo dois sinais. Isso aqui é interessante, né? Quando Emmanuel estava vivo, ele representava a vida. Ele está ali com seus valores, com a sua origem, tudo, beleza. Morreu, aí ele representa a morte. Então, esse meu espírito de criação vai aparecer dois ideais. E qual que vai ser a forma errada? São aquilo que eu estou querendo melhorar a minha sociedade pelo aquilo que eu estou criando. O meu passageiro tem que ter um cartão de ônibus para embarcar no ônibus. Isso é um espírito de criação? Eu estou criando emocionalmente? Certo? Entenda isso. É uma criação. Então, este ideal vai aparecer no corpo dois sinais. Um para a vida, né? A vida são as pessoas que têm um cartão na mão, entrou, fala, bom dia, alegria, satisfação. Beleza, irmão. Bom dia para você. Que realmente esse dia seja bom, né? E eu falo isso com a intensidade de que meu dia já está começando bem a partir do momento que eu vejo uma pessoa que tem bom comportamento, porque, né, o espírito de criação, ele sempre vai ter os dois lados, um que aceita e outro que nega, certo? Entenda isso. E nada vai, quando você cria alguma coisa, nada vai ficar tão perfeito, você vai ter uma coisa aceita para negar a outra, entenda isso. Ou vai negar um para aceitar outro, qualquer coisa, certo? Entenda isso. Então, dois sinais, um para a vida e outro para a morte.
O sinal da morte explica o dinheiro, né? E deste dinheiro várias complexidades, né? Relativa a estes passageiros do tempo, colocando a vida de outro passageiro em risco, né? Ideologicamente falando. Aqui eu criei a possibilidade. E por que que isso gera crise na sociedade? Porque se eu estou ali, por exemplo, cobrando a passagem de alguém, a pessoa não tem cartão, eu deixo a pessoa cair, eu coloco então, eu coloco a minha vida em risco e coloco também a vida do outra pessoa em risco. Eu já tenho vários colegas que fica às vezes ter que responder por crime de trânsito, por coisas que passageiros, né, machucados dentro do ônibus. Eu também já tiver acontecido isso comigo da mesma forma. Então, esse trabalho ele é muito delicado e principalmente no dia de hoje, onde as manadas estão forçando, estão querendo manipular os trabalhadores porque eles têm dinheiro, eles podem pagar mais, porque eles têm um sexo bonito, ele pode ser mais feliz, qualquer coisa. Então, eles usam, a manada fica dentro daí sendo manipulada e permitindo ser manipulado. Já o sinal da vida não tem tanto valor, né? O sinal da vida não tem tanto valor. Você foca aí na morte aí, naquelas crises daquelas pessoas, certo? Porque tudo é uma forma que ter. Eu quero ter. Eu tenho dinheiro, eu posso andar de ônibus para baixo, para cima da forma que eu quero, porque o dinheiro paga tudo, certo? Entende isso? Então, vamos lá de novo, ó. Vamos ler tudo completo. Então, deste dinheiro, várias cumplicidades relativas a estes passageiros do tempo, colocando a vida de outro passageiro em risco, ideologicamente falando. Já o sinal da vida não tem tanto valor, pois tudo é uma forma de ter. Isso sim, ideologicamente falando. Pois o seu governo é por retaliação, aonde eu manifesto tudo emocionalmente para se ter coisa a qualquer custo. Quando eu falo dinheiro quando eu falo meu governo por retaliação, você volta no tempo de Emanuel. Aquilo ali foi uma retaliação. Eu dividi os frutos, o corpo e os frutos dividi o corpo e o fruto das pessoas, da forma de ter, né? Eu escondi a minha palavra da vida, né? Eu deixei ela escondida, eu ocultei ela no interior com uma espiritualidade para dar uma expressão. Então as pessoas usam só a forma de ter, corpo emocional e forma de ter fruto. Eu tenho fruto, eu tenho dinheiro, posso pagar mais, eu tenho um sexo bonito, eu posso ter mais, eu posso ser mais feliz, qualquer coisa. Então, eles usaram somente sua forma de ter. Então, caiu o quê? Na divisão de bens daquilo que eu entendo da sociedade, mas não daquilo que eu entendo de mim. A sociedade está em crise, eu também estou em crise, porque eu estou dividido. Eu estou dividido. Eu não tenho uma conexão com Deus, eu não tenho uma palavra da vida, eu não entendo minha forma de ser, eu não posso materializar a minha ideia de ser e frutificar uma coisa aqui fora para as pessoas, certo? Entenda isso. Às vezes você pode conhecer que aqui no lado esquerdo você pode conhecer os domínios das matérias, né? Domínio da matéria, aquilo que domina a forma que as pessoas têm, qualquer coisa. Então, esse sistema capitalista ele explica o domínio da matéria, não aqueles que dominam as matérias das pessoas. E, geralmente, eles ganham uma espiritualidade para fazer isso, ok? Entenda isso. Mas você entende que tudo ficou dividido? Palavra da vida e corpo e espírito, aqui então que as pessoas usaram isso assim, o corpo emocional na sua forma de ter, o fruto é a forma de ter. Tem o sexo, tem dinheiro, eu tenho tudo. Tem sexo, tem dinheiro, tem tudo. Então eles usaram só a sua forma de ter. Então eles foram divididos com aquela sua forma de ser, né? No reino de Deus não tem divisão. Nós somos palavra, nós somos vida, nós somos corpo e nós manifesta isso de uma forma relativa a outro corpo, relativa ao tempo, relativa à sociedade, relativa a vários tipos de relacionamento. Entenda isso? Então, o reino de Deus não divide. Mas quando a gente chamando de retaliação, nós divide o reino de Deus e começa a fazer confusão com um corpo e o outro e fazer dessas complexidades dentro da sociedade. Então, isso chama retaliação, né? Então, pois o meu governo é por retaliação, aonde eu manifesto tudo emocionalmente para se ter coisa a qualquer custo sem entender a necessidade do meu relacionamento, né, e me fazendo melhor ou pior pelo o que eu penso, né, ser correto, e sustentando assim a Guerra Fria na vossa forma de ter, né, para que estes desgraçados pensam para que este desgraçado, falando no singular, para que este desgraçado pensa por si mesmo. E com este pensamento ele passa a entender, e que com este pensamento ele possa entender que o bem dele
é o bem social e que ele mesmo tem o poder, né? Ele mesmo tem o poder, cada corpo em específico tem o poder de fazer uma coisa correta a si mesmo, ou negar o que for correta para si mesmo, e, consequentemente, né, negue a sua sociedade. Ou seja, quando ele aceita a si mesmo, ele aceita a sua sociedade, né? E ele frutifica bem, não aceita a sociedade, mas ele tem um fruto bom. Então ele sabe que é bom para ele, sabe que é bom para ele a sociedade também. Então nós chamamos de sabedoria. E quando ele nega o seu ser, ele também nega a sua sociedade da mesma forma. Então ele não consegue entender o que é bom para ele, também não consegue entender o que é bom para a sociedade. Entenda isso. Vamos lá fazer a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente terminar este blog diário perfeito. Esses últimos 4 blogs ficou muito bem explicativo. Estou muito feliz, né, de estar apresentando este blog diário, ok? Entenda isso. Vamos lá para a leitura. Neste tempo me veio 2 passageiros a pagar a sua passagem. Eu estava olhando os passageiros descer nos degraus, ou seja, desembarcando outros passageiros e com o meu corpo em crise, eu ignorei a vítima para terminar o desembarque. Porém, a passageira, o passageiro se irritou comigo e jogou o dinheiro em cima do capô do ônibus e peguei o dinheiro e joguei pela janela, né, e destravei a roleta, permiti à vítima rodar a sua roleta. Porém, veio outro passageiro com dinheiro nas mãos e tirando a minha atenção e me questionando o valor da passagem. E eu ignorei, e da mesma forma, forçando ela a entrar em crise pelo meu espírito de criação. E sem entender o meu comportamento, ela tentou ser gentil e falou: "Bom dia". E eu falei: "Que dia?". Isto explica que, se eu não entender a minha forma de ser, eu também não entendo o comportamento aplicado na minha expressão, pois toda a palavra boa fica alinhado com a sua ação, e é desta ação que aparece o bom comportamento na minha forma de ser, relacionando flexibilidade, paciência de ambos corpos relativo para este relacionamento. E só então eu posso entender deste meu relacionamento e deste relacionamento o bom comportamento e deste bom comportamento que eu alinho a minha expressão. E sendo relativo para outro corpo, isto explica que toda expressão pode ser apenas uma manifestação que conduz à hipocrisia expressiva deste corpo. No entanto, o corpo é relativo para outro corpo e os dois são relativos ao tempo desta relação. Para você entender do relacionamento, eu tenho que saber qual é a intenção destes corpos relacionados. E se por uma causa o meu relacionamento for negado, devo fazer a percepção para que a minha intenção tenha a mesma intensidade do que o outro, pois tudo que é bom vai explicar o relacionamento corpo a corpo, e ambos com a mesma intensidade. Ou seja, eu não posso tratar um corpo bem se ele comporta mal comigo. E quando eu fazer a percepção do meu comportamento, posso escolher ignorar ou não usar a minha palavra vazia para convencer o outro corpo. Ou posso escolher me redimir quando eu penso que posso melhorar o meu relacionamento. Porém, usar palavra vazia jamais. A palavra vazia, ou se quiser, podemos usar o termo hipócrita, é relativo para uma possibilidade de ter alguma coisa de volta. Porém, e como os corpos não entendem desses seus comportamentos, eles se aplicam a esta palavra vazia para convencer outro corpo a ser bom com ele, e que nesta causa o meu mau comportamento despreza a sua palavra para se ter coisa a qualquer custo. Isto explica que tudo é relativo para o outro corpo, explicando quem eu sou ou o que eu quero ter.
Quando estiver relacionando corpo a corpo, eu tenho por obrigação valorizar quem eu sou e desprezar quem me oprime para se ter coisa a qualquer custo. E jamais posso dizer que a minha palavra tem valor se eu não estiver sendo compreendido por outro, pois não é a palavra que determina o bem, e sim o seu bom comportamento da vossa forma de ser. Ou seja, se eu acreditar em algo e não executar isto na ação, a minha palavra é apenas uma palavra vazia. De outra forma, você só pode dar o que recebe. Isto explica o sacrifício do corpo vivo, aonde eu desprezo o meu inimigo com uma ação e dispensando para ser caçado por lobos no meio do rebanho, sem que ele me compreenda deste meu comportamento. E se quiser, pode conhecer mercenário. Toda palavra de hipocrisia despreza a ação do corpo, e toda ação pode desprezar a palavra de hipocrisia. Porém, isto fica sendo relativo por causa da capacidade cognitiva de compreensão desta ideologia, pois ela varia de forma aplicada. Ou seja, ela pode tanto explicar a sua forma de ser ou de ter. Quando é a forma de ter, eu devo fazer a percepção se o comportamento é de desprezo ou de aceitação. E se for de desprezo, devo relacionar a intensidade da relação no ato expressivo do corpo, negando o meu bom comportamento para abater o comportamento do outro e sendo leal a mim mesmo para combater o comportamento do outro, tudo de forma expressiva. Isto explica que eu não relacionei nada de bom para ela. Ela quem? Meu passageiro. Nem tinha intenção de receber nada dela, senão o desprezo que eu dei a ela. Isso é honestidade da minha forma de ser. E o ter é uma importância de me relacionar isto na minha ação relacionando o bem ou mal, e que nesta causa eu escolho o meu mal, o meu espírito de criação, ou se quiser, pode conhecer o meu próprio sacrifício de não me permitir o que eu sou para que ninguém me exalte sobre a minha ignorância de ter coisa a qualquer custo. Isto explica a igualdade da relação de forma desonesta para se ter coisa a qualquer custo, e o que me acrescentar será apenas a rebeldia da minha forma de ter, e é esta rebeldia que me priva de me relacionar com o meu inimigo, e quando eu não estou sendo compreendido. E questionei um passageiro sobre o meu espírito de criação, aonde o ideal é que todos os passageiros devem ter o seu cartão para embarcar no ônibus. E forcei ele a pensar, mas antes disto, ele me cumprimentou. Como você está? E eu falei, estava bem, mas entrou 3 pagantes no ônibus e ele questionou, nem todos têm tempo para comprar o cartão. Tomei o meu telefone na palma da minha mão e questionei: tudo está na minha mão. Porém, eu escolho saber da vida de outro do que ser alguém melhor para mim mesmo e, consequentemente, para a minha sociedade. Nenhum passageiro tem por obrigação ser bom comigo, nem eu tenho por obrigação ser bom com o passageiro. Eu sou o que eles são comigo. E questionei mais o passageiro. Isto explica que a mesma liberdade que o meu passageiro tem, eu também tenho. Eles me desprezam e eu desprezo eles da mesma forma. O meu espírito de criação é uma centraliza onde eu nego quem eu sou para negar quem o outro corpo é. Relativamente, ele não me faz bem, nem para mim e nem para a vítima. Porém, o meu espírito de criação, ele me protege do mundo capitalista e da vossas formas de ter e a forma como outro corpo manipula e se permite ser manipulado por causa do sexo e dinheiro, e como
o meu espírito de criação é uma centraliza, ele gera várias cumplicidades na sua forma de ter. Por exemplo, posso estar cobrando passagem, bater o ônibus, posso lidar com pessoa agressiva e ignorante e dizer: eu estou pagando, cobra minha passagem agora, né? E intrometendo no meu trabalho e permitindo que eu falte com a minha responsabilidade de preservar a vida do meu passageiro, né? São várias cumplicidades e tudo isto relaciona uma necessidade de ter alguma coisa a qualquer custo e fazendo vítima e da mesma forma, ou seja, eu sou o que todos são, corrupto na sua forma de ter, e não faço isto para ser aprovado por estes passageiros hipócritas e desumanos e que faz coisa só para se ter coisa e esquece de ser alguém melhor para si mesmo e para a sua sociedade. Eu, particularmente, não penso que os planos políticos estão certo ou errado, pois tudo se faz por uma democracia no meio destes passageiros do tempo. Esta democracia se divide em dois: patrimônio de Deus, explicando todos os corpos emocionais, né? E a aceitação dos demônios, explicando o domínio de Deus sobre estes corpos emocionais, aonde tudo é uma forma de ter e não de ser. Quem tem dinheiro não precisa de respeitar quem não tem, porque eu posso pagar mais. E quem não tem sexo bonito não é feliz, pois é rejeitado pelo que tem o sexo bonito. E com isto, eles encobrem os seus rostos com a máscara da corrupção, na vossa forma de ter coisa a qualquer custo. Isto explica que tudo o que eu sou é também um reflexo do meu pensamento ao qual posso me relacionar, o bem ou o mal. O bem relaciona a minha forma de ser e o mal a forma de ter. A forma de ter, ela só pode manifestar o fruto único para um corpo único, e isto não pode ser relacionado a outro corpo até então. E quando este fruto for independente da sociedade, vai manifestar o fruto de uma forma correta. Este, este, este fruto explica o que tem dentro da sociedade, mas não explica a sua forma de ser. Isto explica a manifestação do reino de Deus, é uma forma de ser e não de ter, e explicando a individualidade relativo de acordo com a necessidade do relacionamento. E isto não pode ser ensinado. E é por isto que o meu espírito de criação, que eu determino pelo meu pensamento, obriga todos os passageiros a ter um cartão de passagem. Este pensamento vai forçar todos os passageiros do tempo a ter um cartão de passagem para embarcar no ônibus. Este ideal vai aparecer no corpo dois sinais, um para a vida e outro para a morte. O sinal da morte explica o dinheiro, e deste dinheiro várias cumplicidades relativas e estes passageiros do tempo, colocando a vida de outros passageiros em risco e identificando e ideologicamente falando. Já o sinal da vida não tem tanto valor, né? Pois tudo é uma forma de ter. Isto sim, ideologicamente falando, pois o meu governo é por retaliação, onde eu manifesto tudo emocionalmente para se ter coisa a qualquer custo, sem entender da necessidade do relacionamento e me fazendo melhor ou pior pelo o que eu penso ser correto, e sustentando assim a Guerra Fria na sua forma de ter, para que este desgraçado pensa por si mesmo, e com este pensamento ele passa a entender que o bem dele é o bem social, e que ele mesmo tem o poder de fazer uma coisa correta ou negar o que for correto para si mesmo, e consequentemente nega a sua sociedade. Perfeito. Se inscreva neste canal, sinaliza esse vídeo. Muito interessante tudo que for dito dentro desses
4 últimos blogs, relaciona eles nas suas consciências, certo? Eles estão muito conectados um ao outro, se for possível, né? Eu tinha por ideia de estar expressando no princípio dos 4 blogs para que uma ideia de provar que Jesus que as pessoas têm hoje é um espírito de criação, é uma forma que as pessoas pensam, certo? Nesses últimos 4 blogs que eu gravei, eu estou provando que Jesus, que tem dentro da sociedade, é um espírito de criação das pessoas, que elas impulsionam a criar coisa para se ter coisa dentro da sociedade, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com quem, embora o Cristo ele manifestou uma crise sobre um espírito de criação, certo, de uma pessoa, para ela fazer essa ideia de criar alguma coisa na liberdade de expressão, para ficar flexionado, certo? Deus entende uma flexão para que as pessoas possam ser expressivas, ter liberdade, ter graça sobre graça, alcançar a sua salvação, de ter uma vida melhor, de ter uma responsabilidade social. Deus entende isso. Mas os corpos emocionais e as manadas, elas entendem uma crise quando ela relaciona isso da sua forma de pensar, criando coisa para se ter coisa, usando Jesus para ter coisas dentro da sociedade. Então, isso tudo fica negado. Então, esses 4 blogs vai dar uma referência aqui provando para vocês que Jesus é um espírito de criação, certo? E isso pode ser relativo, pode representar vários relacionamentos. Eu tenho explicado que nada fica parado quando se trata de relacionamento por causa do tempo. Pode estar explicando uma coisa e outra, certo? Não nada fica certo quando se trata de ideologia. Por exemplo, quando a gente falamos, nós entendemos de uma coisa boa, nós entendemos do nosso estado de consciência, e aqui nosso fruto fica bom. No lugar onde que Jesus está, que eu estou falando, que estou provando que ele é um espírito de criação, você vai ter uma forma correta de pensar. Você é uma consciência interior, e no lugar que Jesus está hoje, né, você pode estar manifestando um fruto bom seu, conectado com o seu interior e sendo gloriado com Deus. Então tudo fica bom, perfeito, ou seja, a postura que ele está, ele acaba sustentando a imaginação das pessoas sobre Cristo, sustentando a imaginação das pessoas sobre o relacionamento, né, querendo ter coisa a qualquer custo. E tudo que vai ser, tudo que for criado a partir do nosso corpo emocional sobre a relatividade da exposição, fica um espírito de criação pelos nossos atos emocionais, pelo aquilo que nós deseja, pelo aquilo que nós inveja a outras pessoas, pelo aquilo que nós quer ter dentro da sociedade, né? E isso pode ser uma coisa boa, Deus que você entende o seu estado de consciente e você entenda que você, o seu corpo emocional é um fruto de Deus e você dá uma realidade para esse corpo e você frutifica bem, né, para a sua sociedade, certo? Entenda isso. Tudo perfeito, tudo grandioso, amo muito estar apresentando esses blogs diários, faz esse trabalho de conscientização, principalmente sobre esses 4 últimos blogs. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.